Shalom, shalom, que a paz até seja com todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, né? Hoje a gente vai falar sobre os nomes, os 13 nomes, seus 13 nomes naturais, os 13 nomes do Monte Sagrado, a qual nós estávamos falando no vídeo anterior, certo? Mas como sempre vamos começar com vamos fazer nossas preces, o Shema Israel, certo? Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad. Waita et Shema Eloat, Afkal Lebabak, Afkal Nashak, Afkal Meldag, Wayu Adibari Aive, Shano Tiansebak, Ayon Alebabak, Ushenentima Lebanek, Udabir Tabima, Avshivtak Babet, Avriktak Baderek, Bashkabak, Yokumak, Ukasha Timanutayedet, Wayu Altata Font, Benenego Katatema, Mazuzod Betewasharek. Então, que aparece isso juntos. Vamos aos nomes sagrados do Monte Gerizim. Primeiro monte, nome já está dizendo Gerizim. Mas natural, ele é conhecido com outros nomes também. Lá em Bereshit, Barashet, né? Ou seja, Gênesis 10:30, ele é conhecido como Monte do Leste. Diz o seguinte: e foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefa, montanha do Oriente, né? Ele é conhecido como Montanha do Oriente, Montanha do Leste. Em Bereshit 12, verso 8, né, é conhecido como Betel, Beit-El, a casa do Todo-Poderoso. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou-lhe um altar ao Shema, e invocou o nome de Shema. O Eterno foi invocado o seu nome ali em Betel, né? Foi Yaakov. E outro dos outros nomes é chamado de uma das montanhas. Tá onde? Em Bereshit, ou Barashet 22:2, que diz o seguinte: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Itzajac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Que eu te direi, aliás. Então é chamado também de uma das montanhas. O outro nome que se dá para o Monte Sagrado é o Shema Proverá, ou seja, o Shema Proverá. Em Bereshit 22:14, né? E diz o seguinte, eu vou ler aqui na Torá. Diz o seguinte: chamou Abraham o nome daquele lugar, o Shema Proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte de Shema se proverá. Então é conhecido também como a montanha do Eterno, Shema proverá, ou seja, o Eterno proverá. O quinto nome que se dá para ele é Casa de Shema. Está lá em Barashet 28:17, que diz: e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Shema, e essa é a porta do Shammai, ou seja, a porta dos céus. O sexto lugar é chamada, por que parece, é chamado de porta do céu. No mesmo capítulo, no verso 21, verso 17, é chamado de porta do céu, né? Ele disse: quão terrível este lugar. Esta é a porta do Shammai, dos céus. Outro nome que se dá para o Monte Sagrado é Luza. Em Barashet 28:19, chama-se Luza. Isso no Pentateuco samaritano. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luza, né? Isso é o Pentateuco samaritano. Um santuário, aqui em Shemot, em Shemot 15:17, é chamado o seguinte, ó: tu o introduzirás, o plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Shema, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Shema, que as tuas mãos estabeleceram. Vamos ver? Ele é chamado aqui de o santuário. Afinal de contas, é o santuário do Eterno, né?
O nono nome chamado do Monte Gerizim é Casa de Shema. Está em Bereshit 23:19, também em Bereshit 24:26. E diz o seguinte, eu vou ler o capítulo 23, verso 19, que diz: As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarão a casa do Shema teu Elohim. Não considerarás o cabrito do leite de sua mãe, ou seja, chamado de a casa do Todo-Poderoso, casa do El Leon, é o Shiri. Outro nome que tem em Shemot 34:26 é esse: As primícias dos primeiros frutos da terra trarão a casa de Shema teu Elohim. O 10º nome é chamado de o Bom Monte. Está em Devarim 3:25, ou seja, Deuteronômio 3:25, que é chamado de o Bom Monte, que diz o seguinte: Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, ou o Líbano. E lá em Devarim 11:29 é chamado de Monte Gerizim, né? O Monte Gerizim, o Acarizem, que diz: Será que quando o Shema teu Elohim te introduzir na terra a qual vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal? O 12º nome é chamado de o Monte Escolhido, está em Devarim 12, verso 11, diz o seguinte: Então haverá um lugar que escolherá o Shema vosso Elohim para ali fazer habitar o seu nome. Ali trará tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada à vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizer ao Shema. Então ele é chamado de Monte Gerizim, mas também é chamado de Monte Escolhido. É também chamado de o Monte Eterno, aonde? Lá em Devarim, capítulo 33, né? Verso 15. Isso no Pentateuco israelita samaritano, que ele diz: E com os mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Então é chamado de Monte do Eterno, Monte do Antigo, né? Ou seja, a memória social de Melquisedeque, do período do Segundo Templo, diz o seguinte: aqui na tradição samaritana de Melquisedeque, funciona de maneira semelhante à tradição judaica, tradicional no caso, pois ambos tentam legitimar seus respectivos centros religiosos, seus lugares de adoração, né? A tradição judaica, né? A tradição judaica finalmente identifica Melquisedeque como Jerusalém, como Jerusalém, após a mudança textual de Sodoma para Shalem, ou Sharem, que é Salém. Essa identificação é declarada pela primeira vez, pela primeira vez no Gênesis Apócrifo, e mais tarde nas Antiguidades de Joséfo, onde uma falsa etimologia de Jerusalém é dada. Já no Pentateuco samaritano, Melquisedeque está associado ao quê? A Gerizim, ao Monte Gerizim, a promessa. Isso serve da mesma função legitimadora da a Samaria, a reivindicação do primeiro sacerdócio. Lógico, você sabe que se ele lançou a bênção no Monte Gerizim, é porque lá é o lugar escolhido, que o Eterno escolheu, né? Em um manuscrito, vou ler aqui um negócio para vocês aqui, ó. Em um manuscrito de Pentateuco samaritano, Shalem, ou Salem, é traduzido como significado sua paz, ou aliado com ele. De acordo com a tradução do Abrit de Gênesis 14:18, de acordo com a tradução anterior de Shalem, como a cidade de Siquém, Gênesis 33:18, e como centro de adoração israelita do norte. Ou seja, o escritor aqui, Pseudo-Eupolemo, Eupolemo, do século II, antes da conjunção, ele escreve: Abraham, foi aceito como convidado pela cidade no templo de Agarezim. Isso é, o Monte Gerizim. Entendeu? O Monte Sagrado, o Monte do Eterno, que significa montanha do Altíssimo. Ele também aqui, ó, recebeu o presente de Melquisedeque, que também era sacerdote do Eterno Rei. Tá entendendo? É evidente que houve um forte
houve um forte impulso para identificar Melquisedeque como Gerezim, para solidificar o samaritano como verdadeiro seguidor de Shem, do Eterno. No entanto, segundo Kudgel, no consideravelmente mais tarde, no caso, eu vou dizer aqui para vocês que diz a atenção, no caso do texto samaritano, ao Assatir, não há glorificação de Melquisedeque, mas há uma alteração muito interessante no texto. Olha só o que diz aqui, ó, especialmente relevante para essa tese, pelo menos um manuscrito, né, do Al-Sati, rotulado de Melquisedeque como rei de Sodoma e não de Salém. Olha só o que eu vou dizer para vocês. A tradução como aqui fala, é provavelmente uma mudança teológica feita durante a composição do Pentateuco samaritano, a fim de colocar Melquisedeque e o sacerdócio do Monte Gerizim. Ou seja, a tradução de Shalem, né, diz o seguinte: a relação pós-exílica entre Judá e Samaria foi uma luta constante entre os centros religiosos de Gerizim e Jerusalém. Houve uma disputa de onde era a adoração. Claro que o Monte Gerizim é o Monte da Bênção, sempre vai ser e sempre será. Como evidente nos registros Aquimênidas, e nos papiros a autoridade, grupo de suas respectivas, né, províncias, tentou desacreditar uns dos outros para provar o que? A suprema autoridade divina de suas próprias terras. O que aconteceu? Resultando em duas tradições divergentes, apoiando Judá e Samaria durante o período persa, né? A ambiguidade, ou seja, a localidade original de Melquisedeque permite que a sua memória social se conforme com a localização de grupos específicos, seja criando uma falsa etimologia de outra cidade usando o topônimo Salem ou Shalem, ou alterando a maneira como Shalem deve ser traduzido. Então eles faziam isso aí. O que aconteceu? O grande equívoco do comentário aqui é que trata de Melquisedeque como um sacerdote. O problema dessa leitura aqui é que eles tratam Melquisedeque como sacerdote, só que particularmente pela leitura do texto de Bereshit, entendo que após a batalha de Abraão, ele tem o quê? Tem um encontro com Melquisedeque, não era sacerdote. E o mesmo reconhece o Shema como sendo uma grande divindade e verdadeiro Abraão, por sua vez, percebe esse o quê? Esse reconhecimento da parte dele. E o que é mais interessante, e o premia ainda com despojo, que não pode ser descrito como dízimo, como vários textos sugerem que fosse um dízimo. Não, é só um despojo. O autor desse texto fala da controvérsia entre o reino do norte e o reino do sul, repetidamente Shon Meronim e Judá, ou seja, entre os samaritanos e os judeus. Ocorre quando o quê? Quando há isso que não há dúvida quanto ao lugar sagrado, que no caso é o Monte Gerizim. Pois o quê? Pois o texto de Deuteronômio 27:12, é claro como diz, é claro como o dia, é claro como o sol que nos ilumina, e declara seu local, onde todos devemos prestar verdadeiramente reverência ao Eterno, a Shema, para que o Eterno nos abençoe. Porque o autor do comentário apenas destaca os prós de cada grupo, mas a verdade é irrefutável. E não há dúvida. A conclusão de tudo isso é o seguinte: o local escolhido pelo Criador foi o Monte Gerizim. É o Monte Gerizim. A Torá, o Pentateuco, deixa isso bem claro. Jerusalém nunca foi e nem será o local de adoração, né? Então, meus irmãos, esse é meu vídeo, né, finalizando sobre a questão do lugar sagrado. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha
entendido a mensagem, né, que eu tenho passado, né, como israelita samaritano, para dizer para vocês que o lugar sagrado é o Monte Gerizim. Sempre foi e sempre será. O Eterno não escolheu Jerusalém, ele escolheu Gerizim. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade dos jebusitas, e pelo que você já viu na história aí toda, foi uma tentativa desesperada dos Yehudins de desfazer o local sagrado para colocar o que eles bem entendiam. Entendem? Entenderam? Você está vendo isso aqui? No pescoço? Isso aqui é a estrela que representa a bandeira de Israel, né? Que muitas pessoas interpretam isso aqui de uma forma errada, tá entendendo? Muita forma errada. Isso aqui representa a estrela de Israel, a bandeira de Israel. Por que eu estou usando? Porque eu sou israelita e represento isso aqui, a bandeira de Israel, tá entendendo? Sou um shomerim, sou um guardião da Torá, né? E passo a mensagem israelita, né, israelita samaritana. Por quê? Porque é a verdade, o caminho certo a se seguir, a luz que você precisa da verdade. No próximo vídeo eu irei falar um pouco sobre Samuel, um pouco sobre Davi e o porquê nós não acreditamos nos profetas do Taná. Espero que o Eterno te abençoe e que te dê uma boa noite de tranquilidade e muita paz, e desejo uma shalom de muito alegria, de muita paz, como o próprio nome já está dizendo. Shalom, e que o Eterno te abençoe.